exemplo. Eu quero dizer a vocês que esse é o primeiro de muitos que virão. Nossos objetivos é plantar sementinha dentro de cada profissional, de cada colega, para que vocês multipliquem isso, independente de qualquer tempo, momento ou local. Quero agradecer muito por estar aqui, agradecer ao modo ajudar neste momento aí com essa palestra, com este local maravilhoso. Obrigado, professor. Agradecer ao Dr. Paulo, dizer para você que nós somos muito gratos por o senhor estar aqui, Dr. Paulo. Que toda essa equipe aqui é uma equipe que foi escolhida a dedo, são pessoas maravilhosas, são pessoas que nós temos e estamos trazendo e qualificando. Ao Márcio também, a logística dele, as transformações, a tecnologia que ele traz, as ideias, está inovando toda a situação de saúde de Caraguatatuba. Então, hoje, nós temos uma equipe que está sendo unida, trabalhada da melhor forma. Então, eu quero dizer isso. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Doutor Fabiano, eu acho que agora eu vou passar a palavra para o doutor Fabiano. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui no nosso centro universitário. Cheguei na unidade em maio desse ano e a gente vem fazendo algumas mudanças, algumas transformações. E dentro dessas transformações, uma delas é o motivo de vocês estarem aqui também. Há pouco mais de um mês, o Marcelo esteve em contato com todo o nosso time comercial de uma possível parceria com a João Marques. De pronto a gente atendeu. E parceria, como eu disse com o Marcelo, ela tem mão dupla, né? E aí quando o Silas me perguntou na sexta-feira passada, professor, a gente tem um auditório? Eu falei, claro, vamos ver se tem data reservada, se não tem nada agendado, o auditório está aberto. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso centro universitário. Espero que seja uma manhã de troca, né? Como a gente é educador, palestrante também, né, doutor Paulo? A gente sabe que uma palestra ou uma aula, para ela acontecer, precisa ter troca. Sim. Né? Então, é aprendizado para todos. Parece que o palestrante vai ensinar tudo da gente, mas não é bem assim, né? A gente que é professor e palestrante, a gente aprende muito mais com vocês. Então, doutor Paulo, seja muito bem-vindo. Márcio, seja muito bem-vindo. Aos alunos que estão aqui, acredito que sejam no curso de farmácia, né? Aproveitem, né? A gente vai ter mais eventos assim, em parceria com a área da saúde do município de Caraguá, que vai trazer resultados proveitosos para todos nós. Uma manhã de sucesso, de conhecimentos acerca da área da saúde e como fazer esse atendimento ao paciente. Isso é o mais importante. Vocês estão na linha de frente, ali no dia a dia, e a gente está aqui preparando profissionais para que possam fazer parte dessa linha de frente. Em muitos dos estabelecimentos de Caraguá, nossos alunos já atuam como estagiários. Eu tenho certeza que eles fazem muito bom. Se vocês olharem para trás, do lado direito aqui do nosso auditório, eles estão ali com um sorriso, querendo se formar, terminar o curso de farmácia, poder estar atuando nesse mercado também, ajudando todos culturalmente. Então, muito obrigado por oportunidade, sintam-se em casa, precisando, estamos à disposição. Posso? Palavra sua. Exceção. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, gente. Vamos animar. Bom dia. É isso, vamos acordar. A gente vai passar aí amanhã aí juntos. Primeiramente, agradecer a João Marques pelo convite e parabenizar pela iniciativa. Eu acho que esse momento aqui ele é muito importante. Falar sobre segurança do paciente, em saúde pública principalmente, que a gente sabe das fragilidades, das dificuldades que a gente enfrenta na saúde pública. Então, parabenizar por essa iniciativa, esse momento aqui, para vocês aproveitarem
porque, como o Dr. Fabiano trouxe, é uma troca, e que a gente faça desse momento, gente, uma experiência de troca. Eu trago o meu conhecimento, mas eu falo que toda vez que a gente vem para uma palestra, para uma aula, a gente leva junto também vários ensinamentos. Então, que hoje não seja só eu falando para vocês e que de fato seja uma troca de experiência, e eu vou cobrar a participação de vocês sim na palestra, para a gente se envolver, para a gente gerar esse aprendizado. Tá? É muito maçante eu ficar falando. Eu gosto de ouvir vocês também. E para começar, eu estou vendo que está todo mundo muito distante. Pode se aproximar, gente. Pode vir para frente, tem cadeira aqui na frente. Vamos ficar todo mundo próximo. Pode vir se achegando todo mundo. Tá? Gostaria de agradecer também a Eveline pelo convite. A gente já tem um trabalho aí de parceria, né? O trabalho da Eveline ao longo desse último ano. Parabenizar também pela iniciativa, agradecer ao módulo pelo espaço, né? E hoje nós vamos falar sobre segurança do paciente, né? Sobre cultura de segurança e o papel e a importância da estrutura da segurança na saúde pública. E aí me permita corrigir os senhores, eu sou Pedro Paiva, imagina, tá? Eu sempre falo, né, eu trouxe aqui um pouquinho, né, gente, porque eu falo assim, antes do título, antes da nossa bagagem, antes da nossa trajetória, existe uma pessoa, né? Então eu trago aqui, eu sou Pedro, meu marido é o Caio, sou tio da Júlia, essa pequenininha aqui, que eu amo de paixão, sou tutor dessas duas bolinhas de pelo aqui, que são as minhas gatinhas. Inclusive, o meu marido está aqui presente, que é o Caio. Agradecer também a participação dele aqui hoje. E a gente sempre honra quem veio antes da gente, né? A minha mãe, que sem ela também não estaria aqui hoje, tá? E depois de tudo isso, sou biomédico, tá? De biomédico de formação, atuo aí há mais de 15 anos na área da saúde, há 13 anos em qualidade de segurança do paciente. Então, eu falo que eu vi a segurança do paciente nascer aqui no Brasil, né? Então, quando a gente começou a falar de segurança do paciente aqui no Brasil, e eu trouxe aí a linha do tempo da segurança do paciente, eu falo, eu estava lá. Quando tudo era mato, eu estava lá com a foice na mão, abrindo caminho aí para a segurança do paciente. Tem muito para a gente avançar, e o fato de vocês estarem aqui hoje, estarem aqui disponibilizando o tempo de vocês, já é um grande passo para a gente avançar cada vez mais a qualidade de segurança do paciente. Eu também sou avaliador e consultor da ONA, Organização Nacional de Acreditação, né, conduzindo projetos de implantação em qualidade, avaliação e auditoria. Então, acho que também é um grande passo, né? Eu acho que hoje em dia não dá para a gente estava até conversando aqui no começo, qualidade, gente, não é mais diferencial em saúde. Foi-se o tempo em que uma acreditação, ele era um sinônimo de diferente. Eu tenho um diferencial. Não é. Hoje em dia, qualidade e segurança do paciente é requisito. Um selo de qualidade é pré-requisito para que a gente, de fato, consiga deixar a nossa marca e demonstrar para a comunidade, para a população, o nosso compromisso com a segurança e com a excelência, tá? E tudo, né, o motivo do convite é porque essa semana nós comemoramos no dia 17 o Dia Mundial da Segurança do Paciente, tá? Então, a nossa palestra hoje, ela tem esse propósito da gente falar da importância da segurança do paciente e de todo esse movimento que aconteceu ao longo dos últimos anos, né? A segurança do paciente, ela é relativamente jovem, no Brasil principalmente, tá? Tudo começou em 99, quando abriu-se a caixa de Pandora, que eu falo que era uma caixa de Pandora mesmo da segurança do paciente, em que o Institute of Medicine, ele lançou um relatório com o nome Errar é Humano,
tá? E estimando, gente, que 98 mil pessoas morriam por ano devido a eventos evitáveis dentro de instituições de saúde. E isso desencadeou diversas ações para chegar onde que a gente chegou hoje. Em 2004, criou-se a Aliança Mundial da Segurança do Paciente pela Organização Mundial de Saúde, e aí nós começamos a falar, de fato, sobre estratégias, sobre metas, porque não adianta, gente, a gente falar, eu tenho que falar, mas se eu não definir um objetivo, uma meta com relação à segurança do paciente, a gente não se movimenta. E foi isso que a Aliança Mundial de Saúde trouxe para a gente, tá? E desdobramos, e aí, em 2013, que começa, de fato, o movimento no Brasil, que é justamente na época lá que eu estava começando a trabalhar com qualidade de segurança, e eu fui convidado para a Vigilância Sanitária à época, para a gente discutir a implantação, né, do Programa Nacional de Segurança do Paciente, que ele veio atrelado a uma legislação. Então, gente, segurança do paciente não é meu querer, não depende, eu quero, depois eu implanto, outra hora eu faço. Não, é requisito obrigatório, é lei a implantação da segurança do paciente. Então, nós temos a RDC 33, que regulamenta a implantação do núcleo de segurança do paciente e o desdobramento e implantação das metas internacionais de segurança do paciente, que é o que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá? E aí, a partir daí, no Brasil, trouxe para dentro do Notivisa. O Notivisa, todo mundo conhece o Notivisa? Quem aqui já ouviu falar do Notivisa? Não conhecem? Conhece, né, doutor? O Notivisa, ele é um sistema que foi criado, se eu não me engano, em 2006, 2007, para notificações ali relacionado a dados epidemiológicos, a eventos relacionados à cadeia, principalmente à cadeia medicamentosa. E aí, em 2013, com a criação do Plano de Segurança do Paciente, o Notivisa passa a compor a notificação obrigatória de eventos adversos, né? A gente ainda tem uma subnotificação muito grande, a gente vai falar sobre isso, mas passou a ser lei junto com a RDC 36, a obrigatoriedade de notificação de eventos adversos para a vigilância sanitária, tá? E 2019 criou-se o Dia Mundial de Segurança do Paciente, que é o nosso objetivo aqui hoje. Então, desde 2019, a OMS ela estabelece temáticas anuais para serem trabalhadas e objetivos e metas para que a gente possa desdobrar aí com relação à segurança do paciente, tá? E eu trouxe, em 2013, para auxiliar a implantação da segurança, porque era um assunto totalmente novo, né? A gente sempre vem trabalhando, mas como fazer? O que é o núcleo? Como que eu implanto o núcleo de segurança do paciente? Como que é um sistema de notificação? O que é de fato uma notificação? Quando eu notifico? O que eu notifico? Depois de notificado, como que eu investigo? O que eu faço com aquela notificação? Então, o Ministério da Saúde ele liberou alguns cadernos de orientação, tá? Para orientar os serviços de saúde como implantar. E essa semana, em comemoração à segurança do paciente, foi liberado a atualização de 2 cadernos. E eu trouxe aqui para vocês o QR Code, se vocês quiserem ler o QR Code, para baixar, é de muita valia, porque são os 2 principais cadernos da vigilância que a Anvisa liberou, que é o caderno 6, que é a implantação do núcleo de segurança do paciente, e lá ele desdobra todas as diretrizes de como implantar o núcleo de segurança do paciente, o que precisa ter no núcleo de segurança do paciente, qual que é a atuação dele, e também a gestão de risco e investigação de eventos adversos, que é o que a gente vai falar também hoje, tá? Mas antes da gente continuar, eu me apresentei, eu acho que não dá para todo mundo se apresentar por causa do tempo, mas eu queria saber com quem eu estou conversando, né? Eu queria entender um pouquinho, e aí eu vou fazendo algumas perguntas só para saber qual que é o público que a gente tem aqui hoje, tá? Eu queria saber quem aqui está em algum cargo de liderança. Bastante gente.
quem hoje está lá na operação, está lá na linha de frente, atuando. Levanta a mão, gente. Isso. E nós temos também os acadêmicos, tá? Parabéns também por estarem aqui, aproveitem. Eu acho que a maioria de nós aqui já estivemos nesse lugar, tá? Então aproveitem essa oportunidade também, tá bom? E antes de tudo, as metas de segurança. Eu falei que lá em 2013 a gente lançamos o Programa Nacional e junto do Programa Nacional de Segurança do Paciente vieram as metas de segurança do paciente. Essas metas, elas estão contempladas lá na legislação e a gente precisa implantar protocolos e acompanhar o cumprimento dessas metas, tá? Já conheciam as metas de segurança? Todo mundo? Gente, a gente está num ambiente seguro, tá? Vocês podem ficar tranquilos, a gente está seguro aqui, ninguém vai julgar ninguém, tá? Então, essas metas de segurança, desde 2013 a gente vem falando delas. O que vocês acham? A gente alcançou essas metas? Vamos falar a realidade. Não, né? Ou seja, tem mais de 10 anos que a gente está conversando de metas de segurança e a gente ainda tem problema de identificação segura do paciente? Acontece na unidade de vocês? Não, né? Só lá na Dinamarca que acontece, né? Aqui não. Esse daqui, ó. Falha na cadeia medicamentosa. Farmacêuticos. Temos? No Brasil não, né? Aqui no Brasil, graças a Deus não, a gente está só tratando lá de fora. Agora esse daqui, com certeza, uma coisa que a gente faz bem é comunicar, né? Falha de comunicação, ninguém sofre, né? Então, gente, essas metas de segurança, a gente está aí há mais de 10 anos falando sobre elas e a gente ainda tem muita coisa para avançar. Só a gente que está ali na ponta, só a gente que está ali tentando implantar e levar isso para as pessoas, para os colaboradores, para os pacientes. Gente, não se faz segurança do paciente sem o paciente, né? Então não adianta eu querer implantar as metas de segurança se o meu paciente não sabe como é a identificação segura, se ele não sabe, né, quais medicamentos ele está tomando. Então, são vários os desafios para a implantação das metas, tá? Então eu vou só falar um pouquinho só quais são. A primeira meta é de identificação correta do paciente, então a gente tem que ter um protocolo de identificação segura, com 2 marcadores, né? Normalmente são as pulseiras de identificação. A gente tem que ter um protocolo de comunicação efetiva. Os principais eventos adversos acontecem por falha de comunicação, é passagem de plantão, é comunicação de resultado crítico, tá? A cadeia medicamentosa, que é o nosso ponto mais crítico aí, que são as falhas relacionadas a medicamento. O protocolo de cirurgia segura, que é a nossa meta 4. Reduzir as infecções através da higiene de mãos, na meta 5. E a meta 6, redução de quedas e lesão por pressão, tá? Essas metas, elas foram definidas a partir dos principais eventos que a gente tinha, né, à época. E o que é segurança do paciente, gente? Aí agora é a vez de vocês. O que é a segurança do paciente? Quem se arrisca? Um de cada vez, gente, por favor, tá? Para a gente organizar. O que vocês entendem por segurança do paciente? Já ouviu falar, mas não sei o que é. Sei o que é, mas não conheço como funciona. Já que vocês estão acanhados, eu vou um a um, vocês vão levantando a mão, tá? Quem já ouviu falar, mas não sabe bem o que é? Ok. Pode levantar, gente. Tá tudo bem.
Tá. Sabe o que é, mas não conhece como funciona. Gente, vamos embora. Tá todo mundo dominando a segurança do paciente, né? Conhece e vejo acontecer diariamente. Só tem 3 alternativas, gente. Um monte de gente não levantou a mão. Não sei, não quero opinar. Então vamos lá, eu trouxe a definição, vou ajudar vocês, tá? O que é a segurança do paciente? Essa é a principal definição de segurança do paciente. Foi lá em 2011 que a Organização Mundial de Saúde determinou e de lá para cá a gente não mudou essa definição, tá? O que é? É a redução do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde até um mínimo aceitável. Vou repetir. A redução do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde até um mínimo aceitável. Por que até um mínimo aceitável? Pedro, por que não acabar com o risco? O que vocês acham? Porque não tem como. Exatamente. A saúde, gente, é um sistema de alta complexidade. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque às vezes a gente está atuando ali, só um minuto. Às vezes a gente está no dia a dia, e aí a gente, cada um no seu quadrado, vou tocando, e eu não tenho a noção ou a percepção de como é complexo um sistema de saúde. É desde a admissão daquele paciente, é uma classificação de risco, é uma avaliação e prescrição médica, que vai depender da farmácia dispensar, mas antes da farmácia eu tenho um fornecedor que vai ter que me abastecer, eu tenho toda uma equipe multi. Então, isso eu estou falando de instituições de baixa complexidade. Quando eu subo para uma área hospitalar, uma área de oncologia, imagine o quanto eu aumento a complexidade. Então não existe zerar o risco, acabar com o risco, porque é um sistema de alta complexidade. Inclusive, a gente compara a saúde com a indústria nuclear. Vocês têm noção? Quando eu falo de risco, o risco da área da saúde, ele é tão complexo quanto uma indústria nuclear. Ele é tão complexo quanto uma aviação. Então, só para vocês entenderem que a gente não vai zerar risco, a gente não quer, segurança do paciente não é zero erro, não é isso. É a gente reduzir ao mínimo aceitável, ok? E aí eu trouxe alguns dados. 829 brasileiros morrem por dia. Eu estou falando por dia, por condições adquiridas em nossos hospitais. Tá? Ou seja, o tempo que a gente está aqui, nos últimos 10 minutos que a gente está aqui, morreram 6 pessoas. Por falha de evento. Por falha na prestação do cuidado. O paciente, ele entrou para uma melhora e não saiu mais. E não foi por uma condição dele, por quadro clínico dele. Foi por falha na prestação do cuidado. Tá? E isso, gente, existe um custo. Existe um custo por trás. Além do custo da vida, da perda, do amor da vida de alguém, que eu gosto sempre de falar isso, porque quando a gente está recebendo um paciente, ele não é só um paciente, tem uma história ali por trás. Tem uma família, tem uma trajetória. Ele não é só um número de prontuário que ele ganhou a partir do que ele entrou dentro da nossa unidade. Então, além dessa perda que ela é inestimável, nós temos de gastos adicionais, e isso só na saúde suplementar, só no privado, porque a saúde pública é muito difícil ainda de mensurar dados. Então, olha, eu estou falando de 10,9 bilhões só em um ano, em 2016. Por causa de evento adverso. Porque um evento adverso, gente, o paciente ele veio para fazer uma cirurgia. Ele tinha que ficar 3 dias aquela cirurgia. Uma retirada de um cálculo renal. 3 dias, 4 dias ele está indo embora.
ele sofre uma queda. Eu aumento o tempo de internação dele para mais ou menos uns 5, 6 dias. Ele pega uma infecção, aí ele fica mais uns 15 dias com a gente. Isso tudo é custo. É o custo da não qualidade. É o custo da não segurança. Porque aí, vocês vão ver. Eu vou implantar, os administradores que não me escutem, mas vamos implantar o núcleo de segurança do paciente, ou vamos implantar o escritório da qualidade. Custa caro. Precisa contratar pessoas. Preciso de mais. Mas ninguém olha para o custo da não qualidade. Gente, é uma torneira aberta. É uma torneira aberta. E isso eu estou falando de uso indiscriminado de antimicrobiano aos farmacêuticos ali, ó. Por falta de protocolo. E isso custa muito caro. Muito caro. E a gente não olha para isso. A gente só olha para o custo de quanto vai custar um escritório da qualidade. Quanto vai me custar eu compor o núcleo de segurança do paciente, para ter um enfermeiro de gerenciamento de risco, para avaliar as notificações. Eu estou sempre mensurando isso, mas eu não olho para isso daqui, ó. Tá? E eu trouxe alguns exemplos também da atenção primária, tá? Para a gente discutir. E aqui, gente, só para vocês terem ideia, que eu sempre falo, desde que eu entrei para essa área, eu falo, eu gosto, eu amo, sou apaixonado, mas às vezes seria melhor não saber de algumas coisas, né? E eu vim falando com o Márcio no caminho, inclusive, a gente tem mais chance de morrer dentro do hospital do que no acidente, de acidente de carro. Vocês já pararam para pensar? Porque eu até então não parava para pensar nisso, porque eu pensava que o hospital era um ambiente seguro, né? Todo mundo está ali, se formou para cuidar de mim. Mas é mais fácil eu pegar uma estrada do que entrar no hospital. É mais fácil eu sair com vida de uma viagem do que de uma internação dentro de um hospital, né? Quando a gente fala de outras mortes, o evento adverso, ele só perde por doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte no nosso país. Mas o câncer, ele mata mais do que câncer. Isso porque a gente tem uma subnotificação enorme ainda, e a gente vai falar sobre isso. O quanto que a gente subnotifica, né? A gente não fala sobre isso, o quanto a gente tem medo de falar de evento adverso, porque segurança se constrói, é cultura. Então, mesmo com a subnotificação, a gente ainda tem esses dados, tá? E aqui eu trouxe um pouquinho, né, da atenção primária. O Brasil, em 2021, nós tivemos, isso do DataSUS de 2021, 8,6 milhões de internações em 2021. Tá? Quase 50% dessas internações são provenientes foram causadas por condições sensíveis à atenção primária. O que são condições sensíveis à atenção primária? Diabetes, hipertensão, asma. Tudo isso a gente trata onde? Se esse paciente está indo para ser internado por essas causas, teve ou não teve falha lá na atenção primária? Primária, secundária, né? No que antecede a internação hospitalar. Teve, não teve? A gente está perdendo. O paciente, ele está passando aqui, ó. E isso, gente... E isso eu estou falando que uma atenção primária bem estruturada, ela consegue evitar, em média, de 20% a 30% dessas internações. Então, se eu melhoro a minha atenção primária, se eu defino o protocolo, tenho estrutura, cerco aquele paciente o máximo que eu puder, eu consigo evitar, em média, 30% dessas internações. Só de 20% a 30% dessas internações, eu estou falando de 25 milhões por ano.
por ano. Então, isso é o custo da não qualidade. Isso é o custo da não segurança do paciente. Né? Porque a gente entra no automático e a gente não olha para isso. Tá? Então, só para vocês entenderem os impactos que a gente tem na atenção à saúde como um todo. Desde 2013, como a maioria dos eventos, os eventos mais graves, acabavam aparecendo na atenção terciária, o foco sempre foi a atenção terciária, porque era o nosso principal alvo. Então, processos de acreditação, né? Você vê todo um movimento há muito tempo de hospitais buscando cada vez mais qualidade e segurança, mas a gente chegou à conclusão, e aí olhando para os números a gente consegue ver isso, que se eu não olhar para a atenção primária, se eu não olhar para a minha atenção secundária, a atenção terciária vai continuar sendo só o remediador. Ele vai só lidar com a consequência. E o custo disso, né, para a saúde pública, o quanto a gente não poderia reverter isso em investimento, tá? Então esse é um trabalho que agora existe todo um movimento, inclusive a ONA, né, já traz a atenção primária para dentro do manual para discutir. Então já existe a acreditação do processo da atenção primária. Então é um movimento que vem acontecendo que não dá para falar de segurança só na atenção terciária. Né? A segurança do paciente, ela tem e ela deve que permear por toda a assistência à saúde. E nós aqui somos responsáveis por isso. No nosso dia a dia, no pouco que a gente faz, a gente contribui para esse desfecho final. Alguém já ouviu essa imagem? Já ouviu, né? Já viu essa imagem em algum momento? Lembra que eu falei que a saúde ela é um sistema de alta complexidade? E em sistema complexo, gente, a gente implanta barreiras. Né? Quem aí pode me dizer uma barreira que a gente tem para evitar um evento adverso na unidade de vocês? Quem falou? Lavagem de mãos é uma barreira, é a principal barreira para reduzir a infecção. Dupla checagem de medicação é uma barreira. Usar corretamente, evitar contaminação cruzada. Está vendo o quanto de barreira que a gente implanta no nosso dia a dia. E por que a gente ainda tem evento adverso? O que vocês acham? Oi? Muito bem, exatamente. Então, em sistemas de alta complexidade, gente, por mais barreiras que a gente implante, existe um sistema por trás. É como se fosse um alinhamento dos planetas, já viram? Todos os planetas vão se alinhando. O queijo suíço é mais ou menos isso. As barreiras são as fatias desse queijo suíço. E o queijo suíço ele é todo furadinho, né? E quando a falha acontece e ela chega até o paciente, significa que as fragilidades que nós temos em cada barreira, elas se alinharam. E aí aquela falha transpôs e alcançou aquele paciente. Né? Então, por isso que a gente fala de reduzir ao mínimo possível. Quanto mais barreiras, melhor. Claro que existe um conceito também de até que ponto eu vou implantar barreira, porque eu preciso manter a sustentabilidade do negócio. Então, às vezes, eu preciso de um sistema melhor. Então, existe esse conceito. Mas o queijo suíço, ele traz exatamente isso. São as barreiras que as próprias barreiras possuem falhas e quando alinhadas, a gente acaba alcançando o nosso paciente. E é isso daqui que o nosso, como você chama? Marcelo, que o Marcelo trouxe muito bem pra gente. O nosso sistema, gente, quando a gente fala de sistemas de alta complexidade, para que a falha aconteça de fato, existe por trás vários fatores que contribuíram para aquela falha. Quem aqui, em algum momento,
não assistiu noticiado lá e falou assim, algum evento adverso noticiado, alguém se lembra? Ninguém se lembra de um que passou, repercutiu na mídia, passou nos jornais? É isso. A gente teve um caso desse que repercutiu muito, né? Agora vamos ser honestos. Quem aqui não pensou primeiro que a culpada era a técnica de enfermagem? Não é um julgamento que a gente faz automático? Que a gente faz na hora e fala, gente, tem que prender essa mulher, não é isso que a gente fala? É a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Porque a gente foi ensinado a julgar. E em sistemas de saúde, gente, e a gente precisa entender, e por que eu estou falando isso dessa forma? Porque não é a forma que a gente tem que olhar, né? A gente acaba sendo ensinado e a mídia às vezes gera uma tendência muito negativa. Esse caso teve uma repercussão muito triste. A técnica de enfermagem, ela tirou a própria vida. Por causa da repercussão midiática. Oi? Ela foi induzida ao erro devido aos frascos serem muito semelhantes. Exatamente. Então, quem se lembra da reportagem, eu até deveria ter trago aqui pra gente, para vocês verem, quem não teve a oportunidade de ver a época, os frascos eles estavam armazenados no mesmo local e eles eram praticamente idênticos. E à época, eu também não entendia muito bem, né, do assunto. A gente tende a ter esse olhar de julgamento. E é isso que a segurança ela nos ensina. Para a gente não olhar para o profissional como o primeiro culpado. Né? Porque senão a gente não constrói segurança. A gente pensa nesse hospital. Essa técnica, ela foi massacrada pela mídia. Alguém ali naquele hospital vai ter coragem de falar de algum erro? Porque não vai falar, eu vou ser o próximo. Se eu falar, eu vou ser o próximo. Então a gente precisa construir essa cultura. E é o que a gente vai discutir muito hoje sobre como fazer isso. Mas, pensando nesse caso, né, o problema está aqui, ó, que são atos inseguros, que a gente divide em duas. Ou é um erro, que aí o próprio relatório que abriu a caixa de Pandora chama errar é humano. Então o erro faz parte da nossa humanidade. Nós não somos perfeitos, nós vamos falhar em algum momento. Né? Existem vários vieses, né, em nós como seres humanos que a gente uma hora vai falhar. E existem as violações. As violações são aquelas que são intencionais. Eu tenho todo o aparato, eu fui capacitado, toda a infraestrutura e mesmo assim eu cometo um ato de negligência, imprudência ou imperícia. Então isso a gente chama de falhas ativas. Então são os problemas. Só que antes desse problema acontecer, gente, eu tenho aqui o que a gente chama de falhas latentes. E isso precisa estar claro para vocês. Antes da gente apontar o dedo para o nosso colaborador, para o nosso colega, e achar que aquilo não poderia acontecer com a gente. E quem desenhou esse diagrama aqui, que é o James Reason, ele fala: os melhores indivíduos podem cometer os piores erros. Ninguém é imune. Então a gente precisa refletir sobre isso. Essas falhas latentes significam o quê? Existem fatores que vão contribuir para que aquela falha aconteça em algum momento. São eles: fatores ambientais, de iluminação, de ruído, de layout, disposição da sala, tá? Trabalho em equipe, quanto aquela equipe ela tá envolvida, a gente tem comunicação, por exemplo, com a equipe multi, eu tenho uma interface. Individuais, por quê, gente? Somos seres humanos. Tô quantas horas de plantão? Quem aí já não viu alguém ficar 24 horas no plantão? Ou até mais horas de plantão? Qual que é a probabilidade dessa pessoa errar?
Não aumenta cada vez mais o erro, o cansaço, a fadiga, tá? E da própria tarefa. Às vezes, aquela tarefa, da forma que está desenhado para ela acontecer, vai induzir ao erro. Existe uma frase que fala que todo processo ele é desenhado para obter os resultados que ele possui. Ou seja, nenhum resultado que a gente tem é por acaso. Não acontece, não é por acaso que as coisas acontecem. O processo ele foi desenhado para que aquilo acontecesse. A gente precisa mudar ele para evitar que aconteça de novo. E além disso, a gente tem uma questão de cultura organizacional. Tem uma liderança, existe uma estratégia organizacional. Por quê, gente? E por que eu parabenizo muito esse evento? Não se faz segurança se ela não for uma decisão estratégica. Eu sozinho vou fazer minha parte, mas eu não vou conseguir gerar os resultados se isso não for um direcionamento estratégico. Se a minha alta liderança não entender a importância da segurança do paciente, tá? Então, esse é o conceito do queijo suíço. Então, por trás do erro que chega para o meu paciente, existem vários outros fatores que vão contribuir para que ele aconteça, ok? E aquilo que eu falei lá na frente, gente, segurança não é ausência de erros. E aí, o que a gente tende a fazer? Não, Pedro falou, a gente vai implantar o núcleo de segurança do paciente, a partir de hoje eu não admito mais nem uma falha no meu serviço. Ai daquele que não identificar o paciente, não colocar pulseira, ele vai se ver comigo. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma cultura de insegurança. Por quê? É difícil a gente falar que errou, né? Quem gosta de assumir, de falar assim, eu errei? A gente pode até ter a postura de assumir o erro, mas a gente faz feliz? A gente faz chateado que errou, a gente faz contrariado, frustrado por ter errado. Então já é uma posição de muita vulnerabilidade. A gente falar assim, eu errei, eu administrei um medicamento errado. É um ato de muita coragem, mas para que isso aconteça, o colaborador precisa se sentir seguro. Ele precisa se sentir seguro para falar assim, olha, eu acho que eu administrei uma dipirona e o paciente, eu acho que ele é alérgico. E essa reação, acho que foi eu. Para ele fazer isso, ele não vai fazer se ele souber que você vai advertir, que você vai demiti-lo, como aconteceu, né? Inclusive aconteceu um caso em um dos hospitais que eu estava prestando consultoria, a gente estava implantando, fazendo esse mesmo trabalho que a gente estava fazendo aqui. E era um trabalho de uma semana. E nessa semana que a gente estava lá, o paciente ele era alérgico à dipirona. O técnico, ele administrou a dipirona. Porque, o que ele fez? Eu falo que ninguém tem intenção, gente. Por trás de uma falha, ou até sempre tem uma boa intenção, às vezes. E aí, o que ele fez? O paciente ficou febril, ele começou a apresentar um quadro de febre, não tinha nenhum antitérmico prescrito, ele pegou uma dipirona de outro paciente e administrou nesse paciente para que aquele paciente melhorasse. Esse paciente, ele teve uma reação, ele rebaixou, e aí esse paciente foi demitido no outro dia. Esse técnico foi demitido no outro dia. E aí tudo que a gente conversou lá cai por terra, porque aí ninguém mais vai querer falar sobre isso. Tem também indução ao erro, né? Isso. A gente pega, faz toda uma checagem na triagem, informa que ele é alérgico à dipirona, às vezes o corpo clínico, por desatenção, por vir de vários plantões, prescreveu dipirona. É isso. O técnico foi lá e administrou. Acontece. E por isso que a gente vai implantar barreira. Por exemplo, é alérgico, vai aparecer na prescrição, alérgico à dipirona. Paciente alérgico, pulseira, coloca pulseira lá na admissão. Existem alguns protocolos de identificação de risco. O paciente relatou que é alérgico, ele recebe uma pulseirinha laranja, vermelha, para identificar rosa, que ele é alérgico, né?
Então existem algumas barreiras que a gente implanta. Mas só para vocês entenderem que quando vocês forem falar de segurança do paciente, não criem essa obsessão de eliminar o erro, né? Porque essa obsessão vai levar à punição, ao silêncio, à subnotificação. Ninguém vai querer falar com você sobre isso. Porque ele vai se sentir retalhado, ele vai se sentir punido de alguma forma, tá? E aí um conceito, gente, de variação. Por que a gente implanta protocolo de segurança? Por que vocês acham? Assim, por que aí é uma briga, né, da qualidade, que a gente fala assim, lá vem a qualidade com mais um protocolo, lá vem ela falar o que eu tenho que fazer, eu faço isso há mais de 30 anos e aí agora vem com protocolo. Por que vocês acham que a gente precisa de protocolo? Primeiro, pela vida. Segundo, minimizar gastos. E terceiro, otimizar o colaborador em questão de tempo, material. Perfeito. Isso você concorda comigo que eu vou reduzir erro e vou reduzir variação do processo? Por quê? Se eu faço de um jeito, sem um protocolo, eu vou ter um resultado. Marcelo fizer de outro jeito, você vai ter outro resultado. Você concorda comigo? Então, quando eu implanto um padrão, o meu principal objetivo é reduzir essa variação. Reduzir não significa zerar. A variação, ela vai continuar existindo. Variação de processo é saudável, inclusive, para o processo, desde que ela esteja dentro de um limite de aceitabilidade. Então, quando eu falo de implantar protocolo, é para eu reduzir variação, inclusive variação clínica. Para um médico não operar de um jeito, o outro operar de outro, e aí eu tenho um desfecho para um paciente que é bom, e um desfecho do outro paciente que aumenta o tempo de internação dele, tem mais gasto, mais risco de evento adverso. Então os protocolos, gente, existem para a gente reduzir essa variação, tá? Então não briguem com a qualidade, não briguem com o núcleo de segurança do paciente, porque isso é justamente para a segurança, inclusive, do profissional. A gente não fala de segurança do paciente sem envolver a segurança do colaborador. Porque se eu tenho um protocolo, você concorda comigo que você já está mais respaldado do que você fazer da sua cabeça? O protocolo de sepse, né, que é um dos protocolos mais difíceis de gerenciar, mais difíceis de implantar. Quem aí já conduz um protocolo de sepse sabe o quanto é difícil, e é uma das principais causas que a gente tem de óbito, porque é muito difícil o manejo da sepse. Para quem não sabe o que é sepse, é uma infecção, né? O paciente, bem genérico, tá? Porque eu sei que tem gente aqui de vários administrativo, enfim. Então a sepse, basicamente, o paciente ele contraiu uma infecção muito grave, e se ele não for tratado num tempo adequado, com o medicamento adequado, com o antibiótico adequado, esse paciente vai evoluir muito rápido para óbito. Tá? E isso acontece com muita frequência, gente. É muito comum. O paciente ele entra bem, o paciente está lá, tranquilo, e aí ele pega uma pneumonia no hospital. Ele foi lá porque ele estava resolveu um problema de uma dor lombar. Aí descobriu-se outra coisa, fez uma intervenção cirúrgica, esse paciente ia embora. Mas ele foi contrair uma pneumonia. Essa pneumonia não tratada evoluiu para um quadro de sepse e ele vai a óbito. Quando a gente entra numa unidade para a gente implantar, e eu vou falar um pouquinho também de comissão, e a gente vai para a comissão de revisão de óbito, todos os óbitos, toda instituição ela precisa ter uma comissão ali, que é um núcleo, os hospitais precisam ter um núcleo para discutir os óbitos, para entender a causa da morte, se teve ou não evento, o que a gente poderia melhorar. E, gente, é unânime. Eu chutaria, assim, que aproximadamente, quando a gente está em processo de implantação, ali de 60% a 70% dos óbitos que a gente avalia está relacionado à sepse não tratada da forma adequada. E, assim, é um protocolo difícil de gerenciar, de implantar, para todo mundo entender, mas a sepse ela não é difícil de ser tratada, ela não é difícil de ser manejada.
É administrar um antibiótico no tempo certo, é observar, é cuidar, olhar para o paciente. Então, é uma das principais causas que a gente tem, é a questão da sepse. Então, essa variação, implantar esse protocolo, é justamente para que as pessoas consigam seguir a mesma linha. Então, eu sei que se o paciente lá na porta, ele vai ser tratado de um jeito, o paciente lá internado, ele vai ser tratado do mesmo jeito, porque existe um protocolo. Ok? Todos estão comigo, gente? Estão bem? Então tá bom. E aí, gente, a gente falou lá 2013. RDC 36, Programa Nacional de Segurança do Paciente. Pedro, você falou. E aí, o que eu faço com essa informação, né? É lei. Eu preciso implantar o núcleo de segurança do paciente. Não dá para fugir, tá? A Eveline está aqui com muitas estratégias para o núcleo de segurança do paciente. Ela que vai contar para vocês depois. Não tem como a gente fugir. E essa conversa é justamente um start, né? É o começo disso, do que está por vir, tá? Então, o que é o núcleo, gente? Quem aqui conhece a CCIH? Conhece? Conhece, não conhece? Levanta a mão, gente. Todo mundo assim, ó. Vamos lá. Estica a mão. Conhecem. A CCIH ela é uma comissão voltada para discutir as infecções, né, hospitalares, as infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, ela vai discutir essas infecções. O núcleo de segurança do paciente, ele é um grupo multidisciplinar que a gente traz para discutir os eventos adversos, né? Então, tudo que acomete aquele paciente de evento adverso, do que era não esperado, a gente discute no núcleo de segurança do paciente. Então, é uma das estratégias, né, para implantar a segurança do paciente, eu diria que a principal estratégia é a implantação do núcleo, tá? Então, a gente deve, partir ali de formalizar esse grupo, essa composição de profissionais multidisciplinares. A gente tem que ter regimento, a gente tem que ter ato de nomeação, a gente tem que discutir ali os eventos adversos, ter um profissional, porque ele precisa ser especialista, ele precisa entender de gerenciamento de risco para apoiar os demais membros, né, na condução ali das discussões dos eventos adversos, tá? E essas reuniões, gente, elas precisam acontecer com ata, e o núcleo, ele não trabalha sozinho. O núcleo, eu diria que existem várias comissões obrigatórias, 4 eu diria que são as mais importantes, que é a CCIH, a Comissão de Revisão de Óbito, Prontuário e o Núcleo de Segurança. O Núcleo de Segurança, ele vai abraçar o Núcleo de Segurança, tanto é que a RDC não chama ele nem de comissão. Ele não é nenhuma comissão, a gente não chama igual a CCIH, que trata a infecção, os óbitos, que vão discutir os óbitos somente, prontuário para revisão de prontuário. O núcleo, ele é aquele abraço em toda a unidade. Porque ele vai permear os óbitos, ele vai permear todas as infecções, ele vai permear a qualidade do prontuário, ele vai permear a ética profissional, porque o núcleo ele vai comunicar com tudo, né? Então, se eu tenho um problema ético na análise de um evento adverso, eu encaminho para o comitê de ética. Se a revisão de óbito identifica um evento, ela manda para o núcleo. Então, a gente acaba abraçando toda a unidade. Então, ela não ganha nenhum nome a gente acaba tratando como comissão, porque é muito similar, mas a própria legislação não determina ela como uma comissão, porque ela é transversal, né? Ela vai permear todos os processos, ok? Então, a gente precisa capacitar os profissionais, né, em questões de qualidade e segurança do paciente, em gestão de risco, protocolos de segurança, tá? E criar canais de divulgação. A gente vai falar disso também, dessa questão da construção da cultura. Mas, o que eu falei lá no começo? 2013, mais de 10 anos se passaram, olha a estatística, isso só de São Paulo, tá? São Paulo tem lá no CNES 16.763 estabelecimentos de saúde.
nós temos cadastrados somente 1.553 núcleos de segurança do paciente. Pouco menos de 10% dos estabelecimentos de saúde tem um núcleo de segurança do paciente formalizado e protocolado no Ministério da Saúde. É muito pouco, gente. E isso eu estou falando de mais de 10 anos. A gente avançou, mas tem muita coisa para a gente consolidar, né? Dos 645 municípios do estado de São Paulo, somente 239 municípios têm um núcleo de segurança do paciente formalizado. Menos de 50% dos municípios do estado de São Paulo. E olha que eu estou falando de São Paulo. Eu estou falando, né, do praticamente onde tudo acontece nesse país, né? Tudo movimenta aqui em São Paulo. Imagina nos extremos. Imagina chegando lá, falando no extremo norte. Se São Paulo a gente está com esse número. Núcleos de segurança vinculados a prefeituras e secretarias municipais. Nós temos 15 núcleos de segurança, somente 15. E desses 15, representam 13 municípios. Olha como que a gente está. E vocês nessa sala, a partir de hoje, são instrumentos de mudança para mudar esse cenário. Estão comigo? Sim. Então, ótimo. E, junto com a legislação, gente, veio uma coisa muito importante, né? Que não é só o núcleo. Eu preciso traçar um plano, ou seja, eu tenho que ter uma estratégia definida, o que eu quero alcançar, onde eu quero chegar, porque senão fica muito vago, né? Eu sento com um grupo, discuto, mas eu não tenho nenhuma meta, eu não tenho nenhum objetivo, e aí a legislação ela amarrou isso. Então, anualmente, o núcleo de segurança do paciente precisa ter um plano de segurança do paciente. Eu preciso escrever, formalizar o que eu vou realizar, né? E esse plano ele precisa ser acompanhado. E aí nas reuniões eu preciso discutir. E aí quando eu implanto, eu começo sempre com implantar as metas de segurança. Mas depois eu preciso ir melhorando. Gente, quando vocês forem implantar plano de segurança do paciente, e eu vou voltar, né, Verine, que eu vou ter esse prazer de estar junto com vocês de acompanhar isso. Não vá buscar padrão em internet. O que acontece muito? Eu vou lá no Google, pego um plano de segurança pronto, coloco lá a logo da João Marquese e falo: Pedro, está pronto o meu plano de segurança do paciente. Cada realidade é única, cada cenário é único. Claro, eu posso usar de referência. Nada se cria, tudo se copia. A gente vai transformar, a gente vai melhorar, a gente vai adaptar para a nossa realidade. Então, não façam esse copia e cola. E aí a gente às vezes pega de uma unidade privada, uma unidade já estruturada, e vem com grandes planos pra gente, e não sai do papel. Porque às vezes, gente, as lideranças aqui presentes principalmente, as lideranças, eu tenho lugar de fala, né? A gente senta às vezes na cadeira, no computador, idealiza um mundo, né? Ideal, a gente traz ali o que é um sonho, e aí quando a gente chega para a ponta, aquilo não acontece, e aí as pessoas olham para a gente e falam: é louco, ele não conhece aqui, ele nunca pisou aqui para achar que isso vai acontecer aqui. Então não criem planos de segurança do paciente sem envolver quem está lá na ponta. Eu tenho que trazer para uma mesa redonda, ouvir as pessoas para entender os problemas antes de criar um protocolo ou pegar um protocolo da internet e achar que aquilo vai acontecer. Tá bom, Marcelo? Dentro desse protocolo, é viável um prazo de semestral ou trimestral
analisar os erros, né, os problemas que teve no protocolo e adaptar ele para a solução desses problemas? Com certeza. E é o que nós vamos mostrar já já. Eu devo fazer isso. Eu tenho que acompanhar as principais falhas, os principais eventos, discutir. Eu tenho que acompanhar se o meu plano ele está caminhando da forma que eu idealizei. Não tá? Mudo rota. Isso. Para mudar. Para que o meu objetivo lá que eu estabeleci seja alcançado. Porque, gente, vocês vão ver, é tentativa e erro. Porque às vezes o que eu planejei em janeiro, quando chega em junho, julho, eu falo, eu não vou conseguir. E aí eu tenho que sentar todo mundo de novo e falar o que a gente vai mudar para de fato alcançar esse objetivo. Então o plano, gente, ele é um documento formal, eu preciso formalizar esse documento, ele vai compor o núcleo e eu preciso a cada reunião acompanhar esse plano, tá? E aí entra nisso que o Marcelo trouxe pra gente, a gestão de risco. Existem duas formas de fazer gestão de risco. O proativo e o reativo, tá? A gente vai falar hoje só do reativo, que é o que está lá na RDC. O que é o risco reativo, gente? O problema já aconteceu. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tratar aquele problema. A consequência já aconteceu, o evento com o paciente já aconteceu, eu vou criar barreiras para evitar que aconteça. Então, o risco reativo, eu dependo de uma notificação, eu dependo que o evento aconteça para que eu possa reagir a esse risco. O outro risco é o proativo, mas o proativo demanda uma cultura, demanda processos, protocolos, ele é mais demorado para que a gente consiga estabelecer o risco proativo, que é eu discutir os potenciais riscos, criar barreira, quantificar, existe toda uma metodologia, mas a gente sempre começa por esse, que eu começo a levantar os meus problemas, eu crio o que a gente chama de sistema de notificação e aprendizado. O sistema de notificação é um canal aberto de notificação espontânea em que os meus colaboradores vão notificar espontaneamente eventos adversos que acontecem lá na assistência. É um erro de medicação, é uma falha de identificação, eles vão notificar. E o núcleo de segurança recebe essas notificações. E quando eu recebo, eu preciso avaliar todas, eu vou sentar e vou discutir com o núcleo de segurança do paciente se aumentou as minhas notificações, e isso é muito importante, porque eu estou lá acompanhando os meus indicadores e as metas de segurança, eu sempre que eu implanto, eu preciso fazer o gerenciamento desse protocolo, ou seja, eu preciso entender, se eu falei que eu preciso identificar 100% dos meus pacientes com a pulseira, eu preciso saber se os meus pacientes estão sendo identificados. Então a gente faz auditoria. Tira uma amostra, faz a auditoria e a gente tira a adesão desse protocolo. Por que a gente acompanha também? Acontece com muita frequência. O núcleo vem e fala assim, olha, a gente está com 98% de adesão ao protocolo de identificação segura. A gente implantou ele tem 3 meses e está tudo funcionando, todo mundo identificado. Aí vem o Marcelo com as notificações e fala, esse mês nós tivemos 53 notificações de identificação. É verdade o dado da adesão? Não. Então, o núcleo de segurança vai sentar e vai discutir exatamente isso. O que eu estou avaliando aqui? Da adesão do meu protocolo, com o número de notificações, ou eu estou com falha na minha abordagem, na minha amostra, ou quem está avaliando não está sabendo avaliar, tá? Então são essas discussões que o núcleo vai precisar trazer. É através de números, de dados, e não é fácil, gente. Não é fácil implantar esse sistema de notificação, porque no começo ninguém quer falar. Você chega lá, se vocês receberem 5 notificações... Tem uma instituição aqui em Caraguá que tem um sistema de notificações. Porém, foi percebido
depois de um prazo, isso aí virou para desafeto, desafeto. Porque assim, a higiene poderia modificar o processo da enfermagem. Só que a pessoa da higiene é desafeto da pessoa da enfermagem, por exemplo. E acontece também, e isso depende do núcleo. Isso vai depender de quem está à frente, tá? Isso é uma cultura, a gente acaba usando não conformidades ou as notificações como ferramenta para que a gente possa ou desabafar, ou a gente confunde o canal, trata como compliance. Então, isso é cultura, gente. Vai acontecer muito no começo. As pessoas vão, às vezes elas estão há tanto tempo sem poder falar, e no primeiro canal que elas têm, elas vão usar aquele canal. E aí cabe aos responsáveis um trabalho. Né? A gente barra aquela notificação, a gente não dá andamento, a gente nem contabiliza ela, a gente ignora ela de certa forma dentro do núcleo de segurança do paciente. A gente vai repassar ela para quem é de direito. Se é uma questão comportamental, liderança, recebi essa notificação, segue, não precisa nem me devolver, é você com a sua equipe. Se é uma questão de compliance, uma questão de assédio e tudo, vai para a alta direção, ela segue. Nós, do núcleo, não tratamos nada nesse sentido. A gente só vai contabilizar incidentes de segurança. Mas isso, gente, é um trabalho, assim, ó, passo a passo, para a gente conseguir fazer as pessoas entenderem o que notificar, o que não notificar e a importância dessa notificação. Como está meu tempo, hein? Meu tempo tá... Que eu gosto de falar, gente, vocês têm que me segurar, senão... E é o que a gente falou, né? O risco aconteceu, e agora? Né? O evento aconteceu, o que eu faço? Primeira coisa e mais difícil é consolidar esse sistema de notificação. E existem várias formas, gente. Hoje existem vários sistemas informatizados, que é o sonho, que é mais fácil, mas isso não impede da gente implantar. Pode ser formulário com urna, que as pessoas preencham e coloquem lá dentro, porque uma coisa é importante, tá? A gente precisa garantir o anonimato, se for da vontade da pessoa. Eu não posso obrigar a pessoa a se identificar. Eu posso ter o campo para ela colocar o nome, porque isso é cultura. Se ela colocar o nome, melhor. Porque não é para a gente ir atrás dela, não é para a gente fazer uma caça às bruxas. É para a gente devolver, para falar, olha, muito obrigado, você notificou, com a sua notificação a gente melhorou, a gente trouxe tais protocolos. Mas é difícil, as pessoas ainda têm muito medo. Então a gente precisa garantir que elas possam notificar de forma anônima. Pode ser um forms com um QR Code que hoje a gente coloca, espalha pela unidade, eles notificam, chega direto para o núcleo. Tem várias formas da gente implantar as notificações. Então o primeiro passo é esse. Constitui o núcleo, cria a ferramenta de notificação e divulga para todo mundo. E aí depois de notificado, é que eu brinco que é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Porque aí chega tudo pra gente. Aí não dá pra gente se calar. Né? Recebi, não, eu tenho que tratar. Porque senão perde o sentido. Eu tenho que olhar para aquilo, eu tenho que levar aquilo muito a sério. E, gente, não existe nesse momento certo e errado, não existe evento grande, que é evento pequeno, esse eu não vou tratar porque é pequenininho, e esse que é grande eu vou tratar. Não, a gente olha para todos. E se eu não estabelecer esse quinto passo aqui, que é o feedback, você vai ter ali 6 meses, melhorei, saí de 10 notificações para 60 notificações. Se eu não devolver para a equipe, para falar, olha, nesses 6 meses, com base nas notificações, eu implantei um protocolo de sepse, eu melhorei a minha classificação de risco, eu melhorei o meu protocolo de queda, a equipe vai falar assim, gente, está adiantando de nada. E eu, um monte de coisa para fazer, um tanto de paciente para atender, eu vou parar para poder preencher um papel, é mais uma burocracia e ninguém faz nada com o que eu falo. E aí a gente perde força. Então, é um ciclo que a gente tem que sempre dar esse feedback para a equipe, tá?
E aí eu trouxe a classificação dos incidentes aqui só para vocês entenderem. Isso daqui a gente trabalha no núcleo, quando a gente recebe as notificações, elas são classificadas, tá? Nós temos aqui, ficou escuro, né? É a circunstância de risco, é aquele potencial de causar um dano, tá? Então, a gente tem bastante notificações nessa categoria. É quando o colaborador ele enxerga um potencial de dano. Então, por exemplo, layout é um caso. Eu trago sempre o exemplo de queda, tá? Chão molhado é uma circunstância de risco que vai contribuir para que aquela falha aconteça, tá? A queda, ela já é um evento. A pessoa pisou, escorregou e caiu, tá? Eu tenho aqui o quase erro, o near miss, é o mais difícil de notificar. É quando eu quase cometo a falha. Então eu vou administrar uma dipirona no paciente alérgico. Na hora que eu vou administrar, eu vou conferir lá a prescrição ou o prontuário, eu vejo que ele é alérgico, eu já preparei a medicação, já estou pronto para poder administrar. Eu falo, gente, ele é alérgico. Mas assim, a pessoa não vai querer falar. Porque ela fala, eu vou falar que eu quase errei, que eu quase administrei. Então isso aqui, vocês vão ver que quase nunca alguém notifica o near miss. Ele fica lá, às vezes é 0, dependendo do mês. O incidente sem dano é quando o paciente ele sofre, ele chega até o paciente, mas não tem dano. Por exemplo, não está... Perdão, seu nome? Beatriz. A Beatriz é alérgica de pirona. E aí o Marcelo foi lá, não estava prescrito de pirona para Beatriz. O Marcelo administra de pirona nela. Mas ela não é alérgica, ela não tem nenhuma reação, nada acontece com a Beatriz. Vocês concordam comigo que foi um evento, chegou até a Beatriz, eu administrei, mas ela não teve nenhum dano. Tá? Então, existe essa categoria de que por quê? Aí o que as pessoas tendem a fazer? Eu administrei a dipirona, mas não aconteceu nada. Tá tudo certo, graças a Deus. Deus me guardou. Deus é bom o tempo todo, né? Estou protegido. E aí não notifica, porque não tem dano. Porque a gente tem a tendência de achar que o problema é só se o paciente piorar, se o paciente virar óbito, se acontecer alguma coisa. Mas o incidente sem dano, dessa vez... eu administrei num paciente que não tinha alergia, mas amanhã pode ser que eu administre num paciente que tem alergia e ele sofra um dano e tenha uma piora, tá? E o evento adverso propriamente dito, que é um incidente que causa um dano desnecessário para o paciente, né? É uma reação alérgica, é uma amputação de membro errado, né? Tem um caso, gente, de um evento adverso lá em 2013, quando a gente estava discutindo a implantação com a vigilância sanitária. O paciente, se eu não me engano, era José Maria. Quantos José Marias não tem, né? E ele foi fazer um tratamento de cachumba. E aí, tal dia, né? Tá ali, chamou o paciente, a técnica abriu a porta e chamou José Maria. O José Maria levantou, entrou na sala e o José Maria saiu vasectomizado. É real, gente. É real. E aí, o que na época se falaram, né? Mas a culpa é do José Maria. Como é que ele deixou, né, se submeter num procedimento de vasectomia, se ele nem queria fazer vasectomia? Aí foi conversar com o José Maria. Não, achei que a cachumba tinha descido. E ele deixou. Então o paciente, ele foi tratar a cachumba e saiu com a vasectomia, porque existia outro José Maria aguardando. Então isso é um evento adverso que aconteceu, e nessa época a gente ainda colocou a culpa no paciente, como se o paciente tivesse a obrigação de saber, né? E
é um movimento de que envolver o paciente. Eu preciso falar com o paciente, olha, esse é o procedimento, o senhor veio por esse motivo, confirmar a identificação desse paciente. Por isso que a gente fala, não se faz segurança do paciente sem o paciente. Tá? Por muitos e muitos anos, a medicina ela foi centrada no médico. Né? O médico era o detentor de todo o saber e de todo o querer. Né? Então o médico ele que comandava ali. O médico ele é a autoridade ali na conduta clínica, mas eu preciso envolver o paciente. Ele precisa saber dos riscos. Ele precisa ele que decide. Não é mais o médico. Né? Esse é o movimento que vem sendo feito. Não é mais o médico o centro do cuidado, não é o profissional da saúde o centro do cuidado, é o paciente. Ele é o detentor das decisões finais. Tá? Então a gente precisa sempre envolvê-lo. Então essa é a categoria dos incidentes. Isso daqui tem toda uma classificação internacional de classificação. Então na implantação do núcleo vocês vão ser capacitados, o núcleo é capacitado com relação a essas classificações. Tá? E quando tem um evento adverso, a gente ainda classifica em alguns níveis, de leve, moderado, grave e óbito, que aí vai depender do desfecho que aquele paciente teve, tá? Então a gente também quantifica essa categorização dos eventos. E o processo de investigação. Como eu disse, gente, não dá para poder ficar só com as notificações lá, quantificando, gerando número. Tive 50 notificações, X era leve, X era sem dano, e deixar por isso mesmo. Eu preciso implantar ferramentas de investigação, tá? Então nós temos aqui, eu não vou aprofundar muito, mas é só para vocês saberem que existem ferramentas próprias de investigação. A espinha de peixe, que é o diagrama de causa e efeito. Então eu tenho o efeito e normalmente, gente, na maioria das vezes um evento adverso, ele é multicausal, ele não tem uma causa única. Por isso que a gente usa aqui o diagrama de espinha de peixe. Eu tenho várias causas que vão gerar o efeito. E a gente vai tratar aquela principal causa. Tá? A gente traz plano de ação para evitar que aconteça. E o protocolo de Londres, que é uma ferramenta mais robusta, é uma ferramenta que a gente entrevista os profissionais, a gente faz toda uma investigação mais aprofundada e a gente usa normalmente para evento grave e óbito. Então, quando o paciente ele vai a óbito, demanda uma análise mais aprofundada. Mas tudo isso, os profissionais serão capacitados. Por isso a importância de um especialista na unidade, porque às vezes o núcleo é constituído por um enfermeiro, um farmacêutico, um fisioterapeuta, e que não tem essa expertise para fazer um protocolo de Londres, que não tem a expertise para usar uma ferramenta de qualidade. Então a gente sempre tem um profissional da qualidade apoiando o núcleo de segurança do paciente. Tá? É sempre recomendado para que a gente tenha melhores resultados. E aí, gente, quem aí já se sentiu assim? Que quando o meu esforço não gera resultado. Pedro, você veio aqui, você falou, você trouxe, como se tudo fosse um mar de rosas, como se tudo fosse fácil, né? Às vezes a gente recebe um treinamento, uma palestra, e às vezes a gente se sente assim, falar é fácil, né? Difícil é lá fazer. E é mesmo, gente. É difícil mesmo. Não é fácil, né? Falar para vocês que vai ser um processo fácil, eu estaria mentindo para vocês. E eu falo com muita propriedade de quem, de fato, eu brinco que eu nunca peguei um lugar que estava funcionando já, estava rodando. Eu falo que é minha sina é implantar, é chegar e arrumar a casa. E não é fácil, é um trabalho assim que é cansativo. Por diversas vezes a gente se sente nessa posição, o Caio está aqui que não me deixa mentir, né? A gente chega em casa desanimado, a gente chega em casa às vezes frustrado, porque a gente pensou, trabalhou e a gente não tem. A gente às vezes não consegue enxergar alguns resultados do que a gente espera. E uma vez eu escutei essa frase de uma digitadora. Eu lembro que eu fui lá, ela já estava na instituição.
já tinha 18 anos, se eu não me engano. E aí ela sempre me perguntava, ela falava assim, Pedro, mas você acha que você vai conseguir? Pedro, né? Eu tô aqui há tanto tempo, você tem boas ideias e tudo. E aí eu falava assim, gente, será que ela tá me motivando ou ela tá me desanimando? Eu nunca entendi qual que era o propósito dela. E aí ela aposentou. E quando ela saiu, ela foi eu encontrei com ela no corredor, ela estava saindo, ela foi se despedir de mim, e ela falou essa frase para mim: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Aí eu fiquei sem entender, que eu não sabia, né? Ela falou. Aí eu fui descobrir, gente, que uma tamareira leva cerca de 30 a 100 anos para coletar frutos. E aí que eu fui entender a frase dela. Então, se vocês estiverem desanimados, achando que a sementinha que a gente está plantando aqui hoje não vai gerar frutos, pode ser que a gente não esteja aqui para colher esses frutos, mas eles vão germinar. Então, não desanime. Eu trouxe até um vídeo para a gente refletir sobre isso. Não está saindo áudio? Deixa eu ver aqui. Não foi. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu... não foi. Acho que agora vai, né? Vamos ver. Não está funcionando, eu vou só explicar um pouquinho do vídeo. Que na verdade conta a história de um menino que ele já estava insatisfeito com tudo, ele procurou um sábio para poder ajudar ele. E aí ele falou: olha, para eu poder te ajudar, você vai ter que pegar a água do rio e levar para encher um poço todos os dias. Sem exceção, você não pode faltar. Só que ele deu um balde furado para esse menino. E todos os dias ele ia lá no rio e levava. E aí passou-se meses e ele não conseguiu encher o poço. Aí ele procurou esse sábio, muito revoltado de que ele passou meses tentando encher o poço e o poço não encheu. E aí o sábio pediu para que ele voltasse no caminho que ele percorria todos os dias, que era um caminho de terra seca e árida, e olhasse as flores que cresceram ao longo daquele caminho. Que todo o trajeto com o balde furado que ele fez, ele regou aquele caminho e o jardim floresceu. Então que o nosso trabalho ele seja um pouco disso. Que às vezes a gente sente que o nosso balde está furado, que a gente não está gerando frutos, mas que na verdade as nossas ações vão repercutir ainda por muitos e muitos, muitos anos, na verdade. Tá? E aí eu trouxe uma frase, gente, que também me incomodava um pouquinho, que é: a cultura come a estratégia no café da manhã. O que a gente falou até aqui? De estratégia, não foi? Tá todo mundo comigo, né, gente? Estão me acompanhando, tá todo mundo acordado? Quem tiver com sono, pode levantar, tomar um café, esticar as pernas, tá? Dar uma circulada e uma oxigenada, tá? Mas a cultura come a estratégia no café da manhã. Até aqui a gente falou de estratégia. Planta protocolo, implanta núcleo, investiga incidente, faz plano de segurança do paciente. Tudo isso é estratégia. Mas, gente, sem cultura de segurança, nada disso tem sentido.
tá? Nada vai para frente. E o que é cultura? Agora, gente, eu falei demais, eu vou tomar uma água e vou deixar vocês para responderem. O que é cultura? O que vocês acham? O que é cultura organizacional? Pensando na empresa, o que é uma cultura organizacional? Nesse caso, não seria todo o conjunto de colaboradores saciar o copo para absorver a nova estratégia, a nova cultura, o novo. E também, isso mesmo, é o caminho. Mais alguém arrisca o que é a cultura? Vícios. Seria, na verdade, Os vícios, os hábitos, a forma que ele é gerenciado. Você está querendo falar? Estou sentindo. O que você acha que é cultura organizacional? Como você chama? Bruna, o que é cultura organizacional para você? Você fala assim, o que é uma cultura aqui no meu ambiente de trabalho? Um novo mesmo, né? Tipo assim, eu tirar meus hábitos e eu seguir as normas do novo daquilo. Se eu entro numa empresa, eu tenho que. Acho que não é os meus hábitos. Exatamente. Meus valores, os meus vícios, as práticas que a empresa me passa, me fornece, que eu tenho que seguir. Perfeito, gente. E é isso mesmo. Cultura são os hábitos, são os vícios, são os jeitos de conduzir, a forma de conduzir. É uma cultura que se instaura. E, gente, mudar cultura, mudar protocolo é facinho. Mudar protocolo é fácil demais. Agora, vai mudar a cultura. Exatamente. Né? Gente, quem aqui conhece? Eu duvido que vocês conheçam, né? Porque aqui, eu acho que aqui em Caraguá não tem. Síndrome de Gabriela. Já ouviram falar? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não é assim? Tem 30 anos que eu faço isso. Isso é cultura. Isso é fruto da cultura daquele lugar, tá? Então, a cultura é um conjunto de valores e crenças que vão, né, hábitos, comportamentos, e que vai determinar como tudo ali funciona. É um ciclo vicioso, exatamente, e que não é fácil de mudar, tá? Então a cultura, ela acontece, gente, quando ninguém está olhando. Ela define como as pessoas tomam as decisões, como elas vão lidar com tudo, tá? E ela pode ser forte, impulsionar os projetos, mas ela também pode sabotar aquilo que a gente está implantando, né? Deixa eu voltar porque vai tirar uma foto. Então ela pode sabotar aquilo que a gente está implantando. Então não adianta desenhar o melhor protocolo se eu não trabalhar a cultura de segurança, tá? Aí aqui é uma frase para vocês, ó. Você pode ter o melhor protocolo de queda, mas se a cultura do hospital for de fazer mais rápido, for de dar um jeitinho, né? Ou não posso atrapalhar ou incomodar o médico, o protocolo, gente, vai ficar no papel e o paciente vai continuar caindo, tá? Então, se a gente não trabalhar a cultura das pessoas, e isso é um trabalho árduo e depende de todos, aí essa responsabilidade não é do núcleo, tá? Mudar a cultura, o núcleo vai falar para vocês protocolo, vai trazer as melhores práticas, mas quem que muda a cultura, gente? As lideranças, elas precisam abraçar esse projeto, ela precisa descer isso para a ponta, precisa envolver a equipe, eu preciso engajar meus colaboradores, eles precisam participar das tomadas de decisão, porque não faz sentido eu que estou aqui há 20 anos, há 15 anos, mudar, não é confortável para mim. Então, se eu não entender o porquê, eu não vou fazer, tá? E qual que é o problema, gente? A cultura, apesar de ser invisível, ela é muito poderosa. A gente não enxerga a cultura, né? A gente, estratégia, protocolo, é fácil de enxergar, a cultura não.
E aqui, pessoal, quando eu falei, né, às vezes a gente aqui, a equipe, se a equipe tem medo de notificar, se as lideranças não acolhem os relatos, se os profissionais acham que isso nunca acontece no meu setor. Isso é clássico, gente. Queda, nunca tive. Aqui nunca nem vi. Nos últimos anos, nenhum paciente meu sofreu um evento. Então, se eu tenho esse tipo de fala, para falar, isso não acontece aqui, ou se a gente não está enxergando, significa que a minha cultura está fraca. E aí, a minha cultura vai lá, devorar a estratégia com café e pão na chapa. Tá? Todos os nossos esforços vão se perder. Então, comecem sempre por criar uma cultura. E como que eu crio cultura? Tá? E aí agora a gente vai entrar no como fazer, gente, né? Chega de falar o que fazer. Gente, coloque a cultura no centro. Então, antes de desenhar protocolo, trabalhe a cultura. E como que eu faço? Roda de conversa, gente, coisa simples. Simples. Já ouviram falar de Safety Huddle? Alguém já ouviu falar? É uma conversa rápida de 15 a 20 minutinhos que a gente vai envolver os colaboradores ali daquele plantão, no início do plantão, para falar quais são os nossos problemas, quais são as nossas dificuldades, o que a gente teve de intercorrência, está faltando equipamento, está faltando insumo, está faltando medicamento. Eu já começo a criar uma cultura de que eu tenho segurança para falar. Então, é uma estratégia. Roda de conversa para falar de evento adverso. Tive um evento adverso. Vamos sentar todo mundo para falar o que poderia ter sido diferente para mudar? O que vocês podem contribuir? Eu, lá na minha sala, achei que um protocolo seria legal. Gente, isso é muito comum. Eu também faço parte, eu sou líder também de educação continuada. E aí a gente recebe um monte de protocolo. Aí eu recebo um protocolo para capacitar a equipe. Na hora que eu coloco todo mundo na sala, aí eu falo assim, gente, protocolo de queda, é isso que a gente tem que fazer, grade levantada, a gente tem que travar lá, a gente não tem maca, minhas macas não tem nem grade. Aí começa a aparecer. Tem que identificar, mas não tem nem pulseira, tá faltando pulseira no almoxarifado, tem 3 meses que a gente não tem pulseira. Quando a gente vai dar um treinamento e as pessoas se sentem à vontade de falar, aí meu olho até enche d'água de emoção. Porque significa o quê? A segurança está acontecendo. As pessoas estão se sentindo seguras para falar que o que eu estou falando não vai funcionar. E eu prefiro que fale o que talvez vocês encontrem no começo. Implantamos o protocolo de queda, vamos treinar. Todo mundo fica assim, ó, na cadeira. Aí na hora que você passa no corredor, gente, que palhaçada, que perca de tempo. Eu precisando, um monte de paciente para atender, eu aqui ouvindo, eu não tenho nem maca lá direito. Minha maca nem sobe. Então, a gente precisa ouvir o time, precisa criar essa cultura, tá? Então a gente precisa normalizar esses feedbacks, ok? A gente ter campanhas, gente, simulação de conversa. Aqui eu trouxe uma prática, gente, que a gente chama de GEMPA, que é a abreviação de grupos de discussão de melhores práticas assistenciais. O que a gente faz? Vou implantar a meta de identificação segura, eu vou chamar quem para identificação segura? O que a gente faz? Vou chamar o líder ali do atendimento, eu vou chamar o coordenador do pronto-socorro, eu vou chamar... Não tem ninguém, quem coloca a pulseira mesmo não está lá. Aí o que a gente faz para engajar? Forma o time da meta de segurança do paciente. Aí eu pego um responsável de cada área, eu vou trazer um técnico de enfermagem, eu vou trazer um enfermeiro, eu vou trazer a menina lá da recepção que faz o cadastro do paciente, e aí eu vou formar o meu time da meta de segurança. Eu empodero os meus colaboradores. Eles são os guardiões das metas de segurança. E aí eu chamo eles para uma sala, capacito eles e falo, olha, a partir de hoje eu confio a meta de segurança nas suas mãos. Você é responsável por ela. Muda tudo, gente.
Muda, porque não é mais a liderança que está ali, ai gente, faz porque tem que fazer, faz porque a vigilância vai vir, vai cobrar, que é assim que o líder faz, porque o líder já está aqui, ó. Às vezes o líder está aqui, ó, e o núcleo está aqui no líder, ó. Aí o líder fala, gente, faz porque, né? A equipe não, a equipe eu empodero ela, a equipe ela vai falar assim, eu faço parte. Eu estou guardando o meu paciente. Então, criem esses grupos. É uma excelente estratégia. Cria um grupo para cada meta. Estabelece reunião com esses grupos. Né? A gente chega uma hora que o núcleo de segurança, ele até sai um pouquinho das metas de segurança. O núcleo de segurança vai cuidar das notificações, vai cuidar lá do gerenciamento de risco. E os grupos das metas vão falar, ó núcleo, a adesão da identificação segura está baixa. Me ajuda aqui? Núcleo, esse mês batemos a meta de segurança, fizemos essas e essas ações. Então, é uma excelente estratégia, tá? E, gente, comunicação. A forma que a gente fala muda tudo, tá? Então, a gente trocar as nossas falas. Então, às vezes é simples. Trocar falha. Porque quando eu falo de falha, eu já gero aqui na cabeça da pessoa que a pessoa ela errou, que ela é ruim, que ela não é boa, porque a gente não gosta, gente, né? A gente fala, fulano errou. Aí você já se coloca num lugar de inferioridade ou de uma pessoa que... E aí não gera mudança. O que eu gero? Eu gero introspecção, eu fico mais acuado e a gente troca por oportunidade de melhoria. Olha como é que é bonito, né? Eu chegar e falar assim, olha, fulano, temos uma oportunidade de melhoria aqui. Vamos juntos nessa oportunidade de melhoria? Engaja as pessoas, tá? Troque culpa por responsabilidade compartilhada. Lembra lá que a gente falou? Já estão falando aqui do meu tempo, gente. Meu Deus, vou passar, tá? Estão me acelerando. Não me pressionem, gente. A gente fala muito sobre segurança no que a gente fez de errado. E é o começo mesmo. Mas eu quero que vocês façam um exercício, gente, que é um conceito, que é a gente aprender com o que dá certo. Com o que a gente está fazendo de melhor. Porque isso também muda. Se eu vou lá para a equipe e falo, tá errado, vamos para o que está dando certo. Porque, gente, os profissionais de saúde, eu me arrisco a dizer que são os profissionais mais resilientes que existem. Porque ninguém ali vê um paciente numa situação, ele vai deixar aquilo acontecer. Se eu não tenho uma atadura adequada, ele vai pegar um lençol, ele vai, não é? Não é assim? Então a gente vai adaptando os nossos processos e a gente vai dando um jeito para que aquele paciente ele tenha uma assistência, porque se falta alguma coisa eu não posso deixar aquele paciente desassistido. E a gente precisa olhar para o que está acontecendo e está dando certo, vamos manter, vamos fortalecer, vamos melhorar, tá? Vamos não só focar no que está dando errado. Aqui algumas condutas da liderança, tá, gente? As lideranças aqui presentes, então algumas falas, né, que às vezes silenciam, então reagir com irritação, não dar devolutiva, isso silencia, ignorar relatos, porque às vezes a gente está com pressa, eu posso falar com você, gente, eu vi uma queda, depois eles voltam, agora eu estou ocupado, aí a pessoa não vai voltar, né? Então a gente encoraja quando a gente agradece quem aponta o risco, quando a gente valida publicamente, né, ações proativas, quando a gente dá espaço para quem costuma ser calado, ignorado na equipe, eu dou voz para ele, tá? Aqui é claro. Eu vou mandar o material para Eveline mandar para vocês, tá? Aqui a diferença de erro humano e de negligência, que aí a gente falou agora, criar cultura de segurança. Mas até que ponto, né?
Porque aí a gente tem que ter essa sensibilidade, e aí não dá só para contar com essa sensibilidade. Eu tenho ferramentas para isso também. Porque é a qualquer custo que eu vou só... foi o sistema, foi... Então isso tem uma linha muito tênue que a gente precisa acompanhar muito de perto, que é o que é de fato o erro humano, o que é uma negligência, uma imprudência e uma imperícia daquele profissional. E aí a gente implanta junto com o núcleo a cultura justa, né? Quem errou, a gente vai... Desculpa, gente. A gente vai avaliar o contexto e entender se aquilo de fato foi um erro humano ou se aquilo foi um ato, né, que a pessoa de fato cometeu uma negligência. E aí existe uma ferramenta para que a gente afasta a punição ao máximo possível. Mas se for necessário, gente, a gente aplica medidas administrativas, sim, né? Então, o núcleo de segurança do paciente, ele não é pode-se tudo é permitido, tudo é culpa do sistema. A gente vai entender, e para isso existe uma ferramenta que é só para vocês entenderem, tem alguns testes que a gente faz para saber se aquele evento de fato ele era ou não um erro, ou se teve ou não uma negligência, tá? Então existe uma ferramenta formal validada para isso. Aqui algumas atitudes de nós quanto colaboradores, tá, gente? É escutar com intenção. Gente, a coisa que a gente mais faz no nosso dia a dia é não colocar intenção nas coisas. A gente faz às vezes por fazer. Quer ver uma coisa que a gente faz muito? Oi, bom dia, tudo bem? Você de fato quer saber se aquela pessoa está bem? Porque se a pessoa falar assim, não estou bem, você fala, e agora? Não sei, nunca cheguei nessa parte, né? A gente não coloca intenção nas coisas que a gente faz às vezes. A gente precisa colocar mais intenção no que a gente está fazendo. E a escuta, gente, ela precisa ser intencional. Eu tenho que estar aberto para ouvir. Não é interrompendo. Não é aquelas respostas automáticas que a pessoa vai falar, é porque... Aí você já fala, não, mas é por causa disso. Você nem ouviu a pessoa terminar de falar, a gente já está interrompendo, né? Validar a vulnerabilidade do outro. É a gente entender que naquele momento, uma pessoa que cometeu uma falha, gente, ela está extremamente vulnerável. E aí ela fala assim, nossa, eu administrei um medicamento errado, estou preocupada, o que eu faço? Aí você fala, gente, é normal, né? Besteira. Você está invalidando um sentimento do outro, né? A gente falar com coragem, sem agressividade. Às vezes a gente tem que ser mais firme, a gente precisa se posicionar, mas sem ser agressivo, né? Então, por exemplo, percebi uma dúvida aqui, posso te ajudar? A gente entendeu, ou não falar assim, já está fazendo tudo errado. A gente já falei 3 vezes com a pessoa, ele está fazendo errado. Ela vai parar na hora, vai continuar errando, ou não vai falar mais, né? Proteger e não expor. Reconhecer os esforços daquela pessoa. E isso, gente, aqui eu estou falando principalmente do acolhimento de quem está chegando, né? Às vezes a gente acolhe muito mal as pessoas, né? A gente sempre entende que a pessoa já é experiente, já trabalhou, mas aqui é diferente de todo lugar que ela já trabalhou antes. E a gente precisa acolher, entender, ouvir, tá? E algumas fofoca, isso não acontece aqui, eu tenho certeza. Não acontece, de jeito nenhum, né? Silêncio diante de situações inseguras. Eu estou vendo que está errado, eu estou vendo, e não é problema meu, não é do meu setor, né? Lá o pronto-socorro que se vira. Sarcasmo, exclusão de colegas novatos, indiferença ao sofrimento emocional. Então isso aqui são ações que a gente acaba quebrando esse círculo de confiança. Ok? Gente, já estou chegando ao final, tá? Vocês respiraram, pode ficar tranquilo. E aí eu vou fazer, só para a gente encerrar, gente, uma pergunta. E é para vocês levarem para casa e refletirem sobre isso, né? Eu ainda estou aqui, por quê? Por que todos os dias eu levanto e vou trabalhar? Por que todos os dias eu escolhi essa profissão? Por causa do boleto.
né? A gente brinca, né? São os boletos. Gente, boleto não move a gente. A gente acha que tá lá por causa de boleto e tudo. É importante, né? Todo mundo quer ser reconhecido. A gente tem que fazer uma manutenção da vida, né? A gente gosta de ganhar um salário, reconhecimento. Mas a gente não escolheu a profissão que a gente escolheu só por causa do dinheiro, né? Tem gente que... Porque se fosse só por causa do dinheiro, a gente às vezes não mudava de profissão. Mudava de cargo, mudava de empresa. Às vezes você está num cargo bom, um salário bom. Ou às vezes o salário não é tão bom, mas é tão gostoso trabalhar ali, tem propósito envolvido, você é feliz fazendo o que você faz, você está gerando mudança, que você fala, não, aqui está valendo a pena ficar. Então, levem essa pergunta para casa. E aí, por que eu ainda faço o que eu faço? Qual que é o meu propósito? Tá? E eu deixei um vídeo aqui, mas é uma campanha tão legal que eu queria passar para vocês. Mas eu vou mandar o link para vocês, que é um pouquinho de porquê. Ele fala, não são quantas batidas o meu coração eu ainda tenho, né, para viver, mas é porque o meu coração bate todos os dias, né? Então, por que eu acordo todos os dias e o que me move, qual é o meu propósito, ok? Muito obrigado. Obrigado por ter chegado até o final, por estarem aqui comigo, né? Eu sei que eu falo muito, né? Eu deixei aqui um QR Code que é o meu LinkedIn, se vocês quiserem manter contato, me acompanhar, tá? Tá aqui disponível para vocês. E eu abro agora para dúvidas, perguntas, questionamentos que vocês tenham, anseios, críticas. A gente está aberto, tá? Não. O microfone não vai até lá.